Josh Miles diz ter ido ao inferno, onde viu coisas horríveis e sentiu um grande tormento que o chocaram. Enquanto seu pai lutava em oração por sua vida, Josh diz ter sido levado ao céu, onde presenciou grandes maravilhas e uma incrível sensação de bem-estar. Essa experiência transformou sua vida e hoje ele conta o seu testemunho para fortalecer a fé daqueles que acreditam em Deus. Josh contou o seu testemunho na igreja Fresh Anointing, cujo link do vídeo original e das redes sociais de Josh estarão na descrição. Quando ouço coisas como o que aconteceu com Kobe Bryant, foi algo muito trágico e triste. Ele estava no auge de sua vida. Eu nunca imaginaria que aquele seria o seu último dia. Quando ouço coisas assim, eu não penso em quanto dinheiro ele tinha. Eu realmente não penso em como a esposa dele se sente por ter perdido o marido e a filha, da mesma maneira que eu não penso nos outros que estavam a bordo, tanto quanto penso se eles estavam prontos. Porque nenhuma enterrada, nenhuma cesta de 3 pontos, nenhum troféu que ele ganhou e nenhum anel no dedo importa agora. A única coisa que importa é se ele estava pronto. Sabemos que ele foi à igreja naquela manhã, mas esse não é o meu ponto. O coronavírus está assustando muitas pessoas. E a propósito, esse não precisa ser um lugar de pânico. Precisamos orar. Ore e não entre em pânico. Mas esse vírus está fazendo com que muitas pessoas pensem que a primeira morte na América acabou de acontecer e assim por diante. E a pior coisa que poderia acontecer a uma pessoa não é morrer. Essa não é a pior coisa que pode acontecer. A pior coisa que pode acontecer é morrer sem Jesus. Essa é a pior coisa que pode acontecer. E há 2 estados diferentes de eternidade, diferentes estados eternos. E a melhor maneira de resumi-los é: uma, estar sem Deus. E a outra, estar com Deus. Se você perceber na Escritura, como Jesus define, ele diz: afastai-vos de mim, vós que operais a iniquidade. E a Bíblia fala que quando ele fala daquele lugar, chamado inferno, ela fala sobre estar de lado e estar longe da presença do Senhor. E então há um lugar onde aqueles que não querem Deus, Deus os envia. E há um lugar que aqueles que querem Deus, Deus os envia. E de vez em quando, porque não pensamos muito na eternidade, porque é algo que as pessoas adiam, e eu acho que Deus nos abre essas janelas para espiarmos e podermos ver o que acontece depois que as pessoas morrem. E Ele fez isso por nós aqui, em Montgomery. E Ele faz isso por nós, talvez em todos os lugares. Porque um de nossos membros, uma das pessoas que frequenta essa igreja e que cresceu nessa igreja, teve uma experiência em que ele realmente deixou seu corpo e visitou alguns lugares que hoje eu quero que você ouça. Então, Josh, você pode vir aqui, e Pastor Miles, você também. Nós vamos ouvir uma história hoje, que é uma história verdadeira, uma história genuína, que vai tocar sua vida. Por favor, sentem-se aqui. Nós damos as boas-vindas ao nosso campo de Atlanta, onde nós temos uma casa de adoração, Fresh Anointing. A Georgia está conosco. Deus abençoe você, pastor. Sente-se ao lado do seu filho. Então, esse é Josh Miles. Josh, qual a sua idade? 25. 25 anos de idade. Você é um cara bonito. Como você conseguiu todo esse cabelo, cara? Às vezes, uma boa manteiga de cacau e um pouco de creme. É uma boa manteiga. Bem, verifiquem se os microfones deles estão bons. Você não puxou muito ao seu pai, pelo que eu vejo. Não. Pai, há quanto tempo você cuida do seu filho? Verifique se o microfone do Mike está ligado. Essa foi uma piada. Aqui vamos nós. Não faz muito tempo, talvez uns 2 meses, certo? Sim. Dê o microfone para o seu pai. Verifique o microfone. Vamos ver se funciona. Alguns meses atrás, você teve eu quero chamar isso de encontro. E pai, você estava lá. Então eu quero que você conte para mim e apenas nos explique o que aconteceu naquela noite. O meu filho pegou uma gripe. E, como ele também não presta atenção na maneira como ele fica doente. Ele apenas tenta continuar, mas era mais sério do que ele imaginava. E a sua temperatura subiu para 41 graus. Você disse 41 graus? Sim, 41. E ele estava trabalhando no O'Reilly's, e quando eu fui visitá-lo, ele não parecia bem. Então ele estava no trabalho com 41 graus. Sim. Eu disse a ele que ele precisava ir para casa, e ele respondeu: eu tenho que terminar o meu turno. Eu disse: sua saúde vem em primeiro lugar. Ele disse: eu vou terminar o meu turno. Então, ok. Ele terminou o turno e foi visitar a noiva. Ela notou a temperatura dele
E ela tentou esfriá-lo, colocando uma toalha no pescoço dele e na cabeça, e deu-lhe algo para beber. E já estava acontecendo alguma coisa com a sua mente, porque ele estava com febre há algum tempo. Então ela disse que ele andava eufórico, sabe? Ele já estava se perdendo, mas ele estava tentando se segurar. E quando ele chegou em casa, a sua temperatura estava em 40 graus. E por toda a noite, e disso eu não sabia, porque ele mora no andar de baixo. Então, o Senhor me disse no sábado, isso foi em 4 de janeiro, não vá para ministrar na prisão, leve seu filho para a sala de emergência. E eu fiz isso. E quando eu fui para a sala de emergência, o Senhor disse, não vá para de Prattville, vá para a do leste de Prattville. Então é muito importante que você ouça a voz do Senhor, porque as suas instruções estão no horário e são muito particulares por razões que não entendemos até você entrar na experiência em si. Então você os levou para o leste de Prattville. E no carro, o que estava acontecendo? No carro, a temperatura dele Bem, eu podia vê-lo um pouco nervoso. Mas o incrível foi que quando eu mudei o curso e entrei na estrada, eu sei que a mulher de Deus, que Deus colocou na vida dele, que é a esposa dele, e isso deixa o inimigo bravo. Então, o que aconteceu foi que quando ele estava no assento, ele estava suando, e de repente meu telefone tocou, e era a Savannah. Ela queria saber dele, e quando eu dei o telefone para ele, assim que ela ouviu a voz dele, o ataque aconteceu, e bum! Ele foi atingido. E eu não posso explicar o tormento que ele passou naquele ponto. Aquilo realmente me assustou. E então, o tormento o levou a fazer o quê? O que aconteceu no carro, no seu momento mais assustador? O meu momento mais assustador foi quando ele estava se esforçando, ele estava falando fora de sua voz. E ele disse, eu vou te matar. E eu percebi que eram forças demoníacas tentando tirar a vida dele. E eu olhei e eu estava com medo. Então o Espírito Santo me disse, se lembre de quem você é. E então eu coloquei as mãos nele e comecei a chorar, porque o tormento era uma loucura. E quando eu comecei a orar, ficou pior. E então realmente eu comecei a clamar ao Senhor e repreender Satanás. E disse, o sangue de Jesus seja contra você. Ele viverá e não morrerá. Eu comecei a citar as escrituras como um louco. E quando eu estava orando por ele, de repente suas costas se encurvaram no assento. Suas veias saltavam de ambos os lados da sua cabeça. Era uma pressão tremenda. Eu vi sua face fazer coisas que eu nunca tinha visto antes. E de repente ele agarrou sua camisa e começou a puxar como se tivesse uma dor no peito. Então quando eu estava orando por ele, clamando ao Senhor, de repente ele desmaiou. Eu não sabia se ele estava morto ou apenas desmaiado, mas o Senhor disse, continue a profetizar em sua vida. Ok, então você está no carro levando ele para o pronto-socorro, e ele não está lá. Ele está pelo menos em coma, desmaiado, até onde você sabe. Então, Josh, do que você se lembra? Você pode não se lembrar de tudo isso, mas o que aconteceu com você naquele momento? Eu me lembro de estar em um lugar, no lugar de tormento que ele está falando, mas eu não me lembro do estado físico. Como se eu não me lembrasse de nada. Eu apenas sabia o que se passava na minha mente. Por isso, uma das últimas coisas de que me lembro foi que eu estava falando com ela e de repente eu entrei num estado de tormento. E essa é uma das últimas coisas de que me lembro claramente. Eu não me lembro dele, eu não podia vê-lo orando, eu não consigo lembrar de nada assim. Eu só sei o que eu passava internamente. Bem, então, em algum momento você deixou o seu corpo. Me diga o que aconteceu. O que te levou a ver o que seu pai não podia ver? Bem, então indo ao ponto, quando eu comecei a entrar em tormento e ele começou a orar e coisas assim, eu me senti caindo. Então a primeira coisa que você sentiu foi você mesmo caindo. Mas você estava em um carro? O que isso quer dizer? Na minha mente, eu fui para um lugar onde eu podia ver o meu corpo caindo dos meus olhos. Como eu posso ver o que estou vendo, mas não posso reagir? É como um lugar que afundou. E é real. Eu sei que as pessoas só viram isso em filmes e coisas assim, mas isso é real. Porque chega em um ponto onde você pode ouvir e você pode ver, mas tudo está tão distante que não há nada que você possa fazer. E eu me senti caindo dos meus olhos. E então, de repente, eu me deixei ir direto para ele. Direto para onde? Pro inferno. Direto para o inferno. Como você sabe? Mas antes disso acontecer, meu corpo, minha alma, deixou meu corpo. Você diz que sua alma deixou seu corpo? Sim. Como você sabe que sua alma deixou seu corpo? Porque era uma vista aérea que eu via.
Eu desmaiei, ou passei mal primeiro e depois desmaiei, mas eu podia ver onde o meu pai estava indo. Eu disse a ele que a pista estava mudando. Eu disse para ele quais os carros que ele estava indo atrás. Eu disse tudo. Seu pai estava muito atrás, então. E o que aconteceu quando você estava no ar? Era uma vista aérea. Eu me senti como uma águia. Foi exatamente o que eu senti. Eu estava olhando para baixo. Eu podia ver quase toda a cidade, mas também podia ver o meu pai ao mesmo tempo. Foi algo inacreditável. E então, quando eu cheguei nesse ponto, eu fui direto para o inferno. Direto para o inferno. Como você sabe que era o inferno? Em primeiro lugar, foi uma queda muito curta. Você vai de uma vista aérea e então, bum, eu podia me sentir sendo puxado para baixo imediatamente. Eu fui direto para o inferno. E quando eu cheguei lá, não é como em muitos dos filmes e alguns livros e outras coisas. Não é nada disso. Está quente, mas não há fogo. Mas está muito quente. Diga isso de novo, isso é muito importante. Está quente, mas não há fogo. Há como rochas derretidas. Rochas derretidas. Está muito quente. Um laranja brilhante. Eu estou falando de milhares de graus. É como se não fosse sobrenatural, mas ainda é algo sobrenatural. Porque o chão está a milhares de graus, mas seus pés não se queimam. Você está muito quente, mas você não desmaia. Eu vejo que muita gente não percebe que a Bíblia realmente diz que o inferno um dia será lançado no lago de fogo. Então o inferno agora não é necessariamente fogo. A revelação diz que um dia será lançado no lago de fogo. E então você viu aquele lugar. Onde você acha que era? Por que você quis que desceu? Você tem alguma noção de onde você estava? Se eu tivesse que dar um palpite para você, eu diria que no centro da Terra. É o que você sente, pois as rochas estão brilhando ao seu redor. É como se as pessoas estivessem de pé em prateleiras de rochas. Está muito quente, você está com muita sede, você não consegue respirar. Você está com muita fome e é um tormento extremo. Quer dizer, o odor é terrível. Quer dizer, tudo sobre o inferno que você pode imaginar é ruim. Você pode imaginar que a vida é o inferno, mas você não pode respirar, você não pode falar, você está atormentado, você está gritando, está muito quente, não há fogo, mas está muito quente. Você não consegue entender o conceito de vida real, porque tudo é o seu pior. Só por um segundo, pegue os seus piores pensamentos e suas piores experiências e estique isso para a eternidade. Pegue as mágoas mais profundas e as coisas mais profundas e piores, todas essas coisas. Você está pensando tanto nessas coisas que você está perdendo a cabeça para o resto de sua vida. Pela eternidade, para sempre. Nós não falamos sobre 10 minutos. Nós estamos falando sobre ter um dia ruim, ou uma semana ruim, ou um turno ruim no trabalho. Estamos falando sobre um momento em que o tempo pode durar para a eternidade. Você está passando por um tormento e perdendo a cabeça. A Bíblia diz que, naquele lugar, o verme não morre. E quando você olha para essa palavra verme, na verdade significa que é a sua consciência, é a sua alma. E então o que você está dizendo é que o tormento são os pensamentos, é a sua vida. Você está pensando nos seus erros, você está pensando nas coisas que você fez, pessoas erradas, nas coisas que feriram você, pessoas que morreram. Você se lembra de sua vida. O inferno não é uma invenção. Ele te faz enlouquecer. Tudo que você já passou, até coisas que você não passou e que você poderia ter passado, ele te mostra. Então no inferno, não só você está ferido pelas coisas que você passou, mas você está ferido porque agora você percebe o quão bom Deus realmente foi para você. E tem outras pessoas lá? Sim, muitas. Então você ouve sons de outras pessoas. Sim, você ouve muitos gritos, muito choro, muito tormento. Você pode ver todo mundo pode se ver, mas você não pode falar, porque você está enlouquecendo tanto que você nem consegue entender o conceito de comunicação. Não é como se você estivesse cego. Quer dizer, isso é o que acrescenta a pior parte disso. Você pode ver todo mundo ferido junto com você. E você ainda tem isso no seu coração. Isso machuca o seu coração ainda mais quando você está no inferno. Você vê pelo que as pessoas passaram. Isso te machuca ainda mais. Então você estava tentando sair de lá, tentando gritar para Deus. Do que você se lembra?
Você está em um lugar onde a dor é tão ruim porque você percebe quão bom Deus foi. E a pior parte do tormento é que você está implorando para Deus te salvar. Você está implorando a Deus para vir e te tirar desse lugar. E é tarde demais. Você sabe o que quer, mas você percebe que é tarde demais. Em Lucas capítulo 16, nós temos aquela passagem onde o cara do inferno começa a gritar para Abraão e dizer: você poderia mergulhar seu dedo em um pouco de água e trazê-lo aqui? Porque eu estou atormentado nessa chama, eu estou com sede. É isso que você está, com muita sede. São apenas duas coisas que dificultam. Você está com muita sede e mal consegue respirar. Bem, algumas pessoas se perguntam que se você não está no seu corpo, então como você se lembra, como você fala, como você se sente, como você encontra a sede? Sabe, na verdade não é uma coisa física. Você não sente aqui, você se sente assim aqui, como se estivesse com sede. Mas não acho que é apenas uma sede de líquido. Eu acho que você tem uma sede de Deus, e isso é inacreditável. Mas agora você está em um lugar em que é tarde demais. Eu não acho que seja apenas sobre eu preciso de água. É isso também, mas é realmente sobre ter sede de Deus. Porque, bem, você está vendo tudo que Deus te livrou e que você poderia ter passado. Lugares que você poderia ir e morrer. Então, Pai, você ainda está olhando para ele e ele não está lá. Ou está em coma, o que quer que seja. Você ainda está levando ele para emergência. Você não tem ideia do que ele está passando por esse tormento. E eu sei que há mais do que isso, mas quando você ouviu isso mais tarde, o que você achou? Que incrível como as coisas mudam na oração e como você muda na oração. Então, enquanto eu repreendia Satanás, eu estava clamando ao Senhor e eu senti um poder passar pelo meu corpo e pela minha mão. E o Senhor disse: não tire suas mãos dele. Então, enquanto eu estava profetizando para ele, e eu falava sobre o propósito da vida dele, sobre o que Deus o criou para ser, e eu dizia que você deve viver e não morrer, e eu disse obrigado, pois o seu propósito será cumprido. Eu estava falando como um pai falaria com seu filho diante do trono. E estávamos dirigindo por volta de 160 quilômetros, e o tempo todo eu estava com uma mão sobre ele, e Deus estava dizendo: eu estou com você, porque eu estava com uma mão no volante a cerca de 160 quilômetros. E então, quando chegamos ao hospital, ele não se mexia, e o Senhor colocou no meu espírito a experiência de Lázaro. Eu disse: o que o Senhor quer dizer? E ele disse: chame o nome dele. Ele estava sentado lá, sem se mover pelos últimos 10 minutos. E quando eu chamei o nome dele, ele não se mexeu, e isso me assustou. Então, eu gritei o nome dele, do jeito que Jesus deve ter gritado: Lázaro, Josh! E quando eu disse isso, ele voltou a si. E realmente foi como um espírito vivificador, porque ele realmente olhou em volta como se ele não estivesse ali. E eu não sei onde ele estava, ou com quem. Ele estava tão fraco que eu tive que dar a volta, pegar esse garotão e colocá-lo em uma cadeira de rodas, porque ele não tinha forças. Então, antes disso acontecer, você pode dizer por quanto tempo você ficou no inferno? Cerca de 15 minutos. O que faz você sentir como se fosse 15 minutos? Eu juntei o que eu passei e o que o meu pai explicou e apenas contei e calculei tudo. Depois de tudo isso, como você saiu do inferno, cara? Eu só quero saber. Boa pergunta. Eu estava passando por isso e foi Bem, eu me lembro que quando eu estava nessa área e depois a visão da minha alma saindo do meu corpo e eu estava em uma queda muito curta, você sente que está caindo. E de repente eu acredito que foi quando meu pai começou a orar e a chorar e colocar o poder de Deus em ação, que foi quando eu fiz a transição para o céu. Bem assim. E você está no céu. Sim, mas eu vou explicar. Isso foi um piscar de olhos, mas ao mesmo tempo, a jornada para o céu foi muito mais longa. Aquela queda para o inferno foi curta. Sabe, eu já estava lá. Mas a jornada para o céu é da mesma forma, mas você pode sentir que é muito mais longa. Quero dizer, bem longa. Para cair, não demora muito. Você cai direto. Agora você tem que sair dessa coisa e levar isso a sério para ir para o céu, porque é uma estrada longa e apertada. Então, você está no céu agora. Você está fora de algum portão, você está em um lugar. Diga-nos a primeira coisa que você se lembra sobre estar no céu.
Sabe, a primeira coisa que eu lembro é do espanto. Pelo simples fato de que quando você está em tanto tormento, estar no inferno é mais terrível do que eu poderia honestamente colocar em palavras. E assim que eu chego no céu, eu tenho a sensação mais confortável que você pode imaginar. É muito rápido. E quando eu cheguei lá, eu não posso explicar para você o quão satisfatório é. Quando você está na presença de Deus, pense na melhor coisa que você pode fazer. A melhor coisa que você pode realizar em sua vida agora. Seus maiores sonhos, objetivos, não significam nada comparado a apenas ficar na presença de Deus. De apenas ficar lá. Bem, vamos bater palmas para Deus. Mas, quando você diz estar na presença de Deus, você quer dizer apenas estar no lugar do céu onde Ele está? Ou você realmente se encontrou diante do trono? Eu me encontrei de pé bem em frente ao trono dele. Essa foi a primeira coisa. A entrada para o primeiro local, em frente ao trono dele. Me fale sobre o trono? Mais uma vez, não é nada como os filmes e livros retratam. O único livro verdadeiro é a Bíblia. Porque em todos os filmes tem nuvens e apenas não é nada assim. Primeiramente, é a luz mais pura que você pode ver. A mais pura. Sabia que a Bíblia diz que Deus é luz? Então, me conte mais. Então, quando você olha para o sol e olha para qualquer lâmpada e para qualquer coisa assim, você vê os feixes, você vê os raios saindo deles. Mas ela não é assim. Essa é a luz mais pura e natural que você poderia ver. E está claro, não há um grão à vista. E a coisa mais sobrenatural disso é que não há uma sombra. Você olha para onde estamos sentados agora e nos cantos sem sombras. Lá você pode ver o seu trono. Ele é claro como cristal, mas ainda assim você não vê sombras. Então você viu apenas luz? Ou você viu um ser, uma cadeira? Eu o vi sentado no trono. Você pode vê-lo. E ele é muito grande, para ser honesto. É uma entidade completamente clara. Mas ainda assim, você pode vê-lo. Há uma presença lá. A sua presença é tão forte que é como um trovão. Suave como um trovão? Como um trovão. Você não ouve, mas você sente isso, porque a presença dele é muito forte. E eu estou dizendo que é um lugar de reverência. Você literalmente só quer servi-lo. Isso é tudo que você quer fazer. Você deseja se esforçar por cada comando dele. Toda a sua vida é sobre esse ponto. Então não é nem sobre o que ele fez por você. Não é como se eu fosse elogiá-lo porque ele me deu uma bênção. Eu não vou elogiá-lo pelo que ele fez. Isso é apenas por quem ele é. Sim, por quem ele é. Porque você não consegue se lembrar de nada daqui. Você não se lembra da família, você não se lembra da namorada, nem dos amigos. Eu quero dizer, isso parece deprimente agora, mas eu te prometo que não é. Você não se lembra de nada. Você sabe que está no céu. Você está lá e quer servi-lo. E é isso. Você não se lembra de nada sobre ninguém daqui. O que você viu ao redor, você pode vê-lo, o trono, e ambos são claros. Você pode olhar para ele? Você pode, mas não quer. Ele é tão poderoso e tão soberano que você nem quer olhar na face dele. Você está humilhado. Você pode vê-lo, mas não é apenas sobre a vida dele ser brilhante, é sobre você respeitá-lo. Então eu nem quero olhar para o rosto dele. Eu olho apenas para baixo e escuto o que o Senhor quer que eu faça. Quais são suas instruções? E você pode vê-lo. Você pode ver os animais ao seu redor. Você viu animais? Descreva os animais. Sim, você pode achar uma loucura, porque também não é como eu pensei que seria quando eu chegasse lá. Mas você vê como que um leão ali. E ele é todo branco. E bem, muitos animais têm olhos brancos. E quando não há sol, o branco em volta dos olhos reflete a luz e faz com que vejam melhor à noite. Por isso, como tem muita luz onde ele está, por que os seus olhos são brancos? Isso não faz sentido? Tudo no céu é sobrenatural. E tem vários pares de olhos ao redor dele. Sabe, existem apenas 2 conjuntos de animais que têm olhos ao redor. Apenas um segundo. Quantos já leram isso na Bíblia? Sobre que ao redor do trono haviam 4 seres vivos, cheios de olhos, na frente e atrás. Uma das coisas que me deu confiança sobre o que Josh diz e o que ele passou é que ele realmente não sabia disso quando veio falar comigo. Ele disse, Bispo, eu não sei se estou enlouquecendo, porque eu nunca vi isso nos filmes. Ele disse que ao redor do trono havia animais que tinham olhos em todos os lugares. Eu disse, Josh, isso está na Bíblia. Isso é o que a Bíblia diz. Esse homem viu o trono de Deus. E esses animais, o que eles faziam?
Bem, tinha um animal, tipo um leão lá, com muitos olhos. E tinha mais animais. Tinha outro animal que tinha asas. Mas não eram como asas normais. Era como se fossem duas asas. Mas elas estavam separadas em 3 seções diferentes. E eles estavam de pé, mas era como se não estivessem de pé. Todos esses animais estavam muito confiantes. E todos aqueles olhos neles. Até eu estava de pé lá, e eles não estavam olhando para mim. Eles estavam olhando constantemente para Deus. Era como se eles dissessem: ei, cara, estamos olhando para Deus. Não nos preocupamos com você. Sabe, assim que foi. Você pode ver todos esses animais, todos os 4, e todos eles estão olhando para Deus, mas ainda assim estão confiantes. Quer dizer que o leão é tipo: sim, eu estou no céu. Mas ele está olhando para Deus, tipo: o que queres que eu faça? E o outro animal é do mesmo jeito. Ele tem asas. Suas asas não estão apenas para baixo, ao seu lado, e eles estão olhando para Deus. Você viu outras pessoas? Não, eu não vi outras pessoas. Eu vi outro ser que era quase como um homem. Era quase como um homem. Ele estava de pé junto com os animais. Parecia um homem, mas eu não consigo descrever realmente como ele era. Então, a principal coisa que aconteceu com você foi a sensação de bem-estar? Bem, a sensação de estar lá é mais do que satisfatória. Quer dizer que eu estava lá eu estava ali sem fazer nada. E mesmo assim, eu tive a sensação mais completa de realização e satisfação. E qualquer coisa que eu pudesse imaginar fazer aqui. Quer dizer, todos nós temos sonhos, objetivos, coisas financeiras que queremos. E eu quero dizer que você pode jogar na loteria, ou se você quiser, o que vier à sua mente. A melhor coisa que você pode pensar é que nada se compara a ficar parado lá. Quer dizer que você está parado, olhando para Deus, esperando para ouvir o que Ele vai dizer. E só é engraçado, mas é muito confortável. Quer dizer, não está quente, não está frio, nada disso. Mas é um corpo. Embora as pessoas pensem que você é como um fantasma flutuando ao redor, é um corpo espiritual, mas é perfeito. Você viu a diferença? Sim, você era você. Sim, eu era eu. Não é um corpo maduro. Se eu tivesse que dar um palpite educado, eu diria que ele provavelmente te coloca como uma pessoa de 25 a 30 anos. Tudo já está desenvolvido, mas é um corpo real. Você tem pés, você pode andar, você tem substância, há cabelo, você não faz isso e sua mão atravessa o corpo. Você sente. Sim, não é como o Gasparzinho flutuando. Não é assim, você tem um corpo de verdade. Você não sente fome, você não sente vontade de usar o banheiro, não é nada disso. Você está quase vazio por dentro. É como se você estivesse cheio de nada além da presença de Deus. Não há satisfação que você possa obter usando o banheiro, comendo comida ou bebendo água. Não há nada que você precise. Nada além dele. Ponto final. Você não se lembra de nada na terra. Você não se lembra de quem você amou. Não há nada que você se lembre. Tudo que você se lembra é Deus. E não há nada mais com que você esteja preocupado. Ele falou com você? Não. Não disse nada? Ele olhou para você? Não. Sim, eu estava lá. Não era como se eu estivesse diante de um ser enorme que descesse e dissesse: eu sou Deus. Nada disso. Eu estava lá, ele estava sentado em seu trono. Sabe, é como se ele prestasse atenção em mim. Mas ele era tão Deus. E eu estava ali na presença dele. Mas é como se ele soubesse que era uma honra para mim estar ali. E não teve nenhuma instrução, nenhuma palavra. Eu não tenho nenhuma grande história dramática. E de repente, bum! Eu voltei. Então, como você saiu do céu, cara? Esse cara vai te contar. Você sentiu que estava caindo para trás? Sim. Você teve uma sensação de queda? Durou muito tempo? Não. Então, você está caindo para trás. E você se arrependeu? Você sentiu como: eu não quero sair daqui? Quais eram seus sentimentos? Sabe, eu sou jovem. Isso vai soar confuso, mas eu vou ser honesto. Mesmo eu sendo jovem, é como se você tivesse medo de partir daqui. As pessoas ficam tão envolvidas com quem amam e nossa lealdade para com as pessoas e o que nos faz sentir bem, que alguns de nós têm medo de morrer. Mas eu estou te dizendo que a morte não é a pior coisa. Para onde você vai, pode ser a pior coisa. Assim como dormir. Nós amamos dormir. Dormir é uma coisa próxima da morte, sim.
Mas a razão pela qual amamos dormir é porque sabemos que vamos voltar. Estamos com medo de sair daqui, mas isso não é nada. Eu não percebia isso até que tudo aconteceu. Estar aqui nos melhores momentos não é nada comparado a estar lá em cima com Deus. Eu te digo isso. Quando eu voltei pra cá, eu estava bravo. É sério. Eu estava muito bravo. Eu estava tipo, vamos lá, eu quero voltar. Sério, quando eu voltei pra cá, este lugar cheira pior do que você pensa. O ar está mais espesso do que você pensa. As luzes são mais fracas do que você pode imaginar. Quer dizer, essa luz é brilhante, mas não é nada, sabe? Este lugar é muito mais degradado do que você imagina. Porque ao voltar do céu, eu estava com calor, eu estava cansado, não conseguia respirar, estava fraco, porque parecia que o meu corpo... Foi uma experiência espiritual, mas parecia que o meu corpo tinha que se reacostumar à Terra. E eu estive aqui a vida toda. Como essa experiência mudou sua vida? Me fez levar tudo muito mais a sério. Quer dizer, eu andava com Deus, meu pai me criou bem. Eu falo com as pessoas o tempo todo sobre Deus, realmente tentando mudar a vida delas. Isso tudo é legal. Entenda que você pode ir à igreja todos os dias e acabar no inferno. Essa é uma triste verdade. Quer dizer que tem gente que, sabe, eles vão para o ensaio do coral na segunda, vão para o estudo da Bíblia na quarta, no sábado alimentam os pobres, no domingo vão para a igreja, segunda-feira oram por 7 horas. Isso tudo é legal. Mas você tem que abrir a cabeça. Este é um verdadeiro modo de vida, não é uma religião. Todo mundo diz, você é religioso. Eu não sou religioso, cara. Eu sou um filho de Deus. E ponto final. Não é um ato, não é um ritual. Então, voltando, eu quero dizer que, na minha experiência pessoal, isso é um milagre. Digo, eu tive um derrame, um ataque cardíaco e uma convulsão. O médico disse que você teve um derrame, um ataque cardíaco e uma convulsão com 25 anos. Sim. Então, pra mim, se você me perguntasse o que isso fez pela minha vida, eu estou falando com você agora. Todos vocês costumavam me ver na igreja, sendo tão feliz, um cara de sorte, mas por algumas semanas eu não conseguia andar, eu não conseguia fazer nada. Eu literalmente tive que reaprender a andar, contando os passos, direita, esquerda. Isso foi difícil, e eu realmente tive que depender do meu pai e da minha noiva pra que eu pudesse ver no começo, porque essa foi uma grande mudança na minha vida. Você não anda, não fala, e depois de um tempo meu pai sempre me dizia, cara, Deus vai ser sua recuperação. E eu fiquei com medo, porque quando você... Eu fui abençoado o suficiente, de acordo com as pessoas, para ser inteligente. Mas quando você chega a um ponto em que não consegue nem pensar rápido o suficiente para escrever uma frase completa, e você não consegue andar, e tudo que Deus te deu como um presente, bem, você realmente percebe o que tinha. Sim, então você fica mais grato. Digo, passar por essa experiência me fez levar isso mais a sério. Não apenas do ponto de vista do céu e do inferno, percebendo quão real isso realmente é, mas me fez entender que tomamos muitas coisas como garantidas. Quer dizer, tem muitas pessoas que aprontam de 1 minuto até a semana inteira. Digo, nós não percebemos as coisas boas que temos. Sabe, nós vamos ao Walmart, ficamos na fila por muito tempo e o mundo já está prestes a acabar. Eu quero meu de volta agora. Isso não é você, cara, sabe? Levamos tantas coisas como certas, mas o fato de você ter acordado e andado até aqui... Se você estiver no stream, no computador, o qual você está assistindo o vídeo, você tem internet agora. Damos as coisas como garantidas e não percebemos o quão eterna e real é a vida depois. Isso é real, isso não é um jogo. Eu mesmo estava abalado e eu tinha certeza, porque quando você vê algo assim e quando você volta pra cá, percebe que, bem, eu tenho que resolver isso. Digo, as coisas e a obediência. Quando você está lá em cima, essa é uma coisa que eu estou aprendendo agora, depois dessa experiência de como tirar uma coisa é obedecer. Porque quando você está lá, tudo que você quer é obedecer. Você é obediente. Você apenas diz, o que eu posso fazer? Se não estou fazendo alguma coisa, eu fico aqui e não mexo um músculo até que ele me diga. Mas aqui embaixo, tomamos nossas próprias liberdades. Nos sentimos como se ele nos devesse algo. Nós não somos nada. Deus não nos deve nada. Nós devemos tudo a Ele. Tudo é sobre Ele. É tudo sobre Ele. Por que você acha que isso aconteceu com você? Você já pensou nisso? Sim, eu já pensei sobre isso. E Deus é muito estratégico. Eu acho que esquecemos que às vezes
Eu chego nisso, mas é como se esquecêssemos que Ele sabe do começo ao fim. Ouvimos todas essas coisas, até eu. Ouvimos todas essas coisas, e elas são tão clichês. Estamos tão acostumados ouvindo elas, que nós as colocamos de lado. E não gostamos de pensar nisso. Não sabemos se vamos respirar no próximo segundo. E Ele sabe o que já aconteceu e o que vai acontecer, para sempre. Então eu quero que você pense nisso. Todos que estão sentados agora na cadeira. Você tem mais fé nessa cadeira do que em Deus. Porque quando você se sentou, você não pensou 2 vezes que se sentaria. E não pensou 2 vezes que iria cair no chão. Você não pensou nisso direito. Mas quando Deus nos diz para fazer algo, você diz: "Ah, eu não sei." Ou, como Deus espera isso? "Ah, mas eu preciso disso agora." Então você tem mais fé em um pouco de madeira e metal do que em Deus. Então, a razão pela qual eu acho que isso está acontecendo é porque Deus é estratégico. Eu tenho a sensação de que eu tenho um alto senso de popularidade em muitos lugares. E eu acho que Deus quer levar alguém normal. Eu tenho 25 anos. Eu sou um cara normal, que acredita em Deus e anda nessa coisa de verdade, nesse momento. E eu acho que Ele quer levar alguém normal, alguém jovem, sabe? Ele é estratégico. Eu não li tudo aquilo que você estava falando, então eu não posso apenas ensaiar isso e ficar tipo, sim, eu vi isso. Sabe, tudo que Ele faz é estratégico. E é um fato que a minha geração precisa de muita ajuda. Então, Ele pode levar alguém mais velho ou alguém mais sábio, mas quando Ele pega alguém mais jovem, tipo, ei, eu estou no seu nível, todos nós, quero dizer, todos somos normais, certo? E Ele pega alguém e muda sua vida assim, e você não pode deixar de saber que tudo foi real. Nós vamos fazer tudo o que pudermos para ajudá-lo a passar essa mensagem, porque eu sei que Deus está usando você como um sinal e uma maravilha. E pai, eu estou curioso. O que você acha que aconteceu com Josh? Você acha que ele realmente morreu? E suas orações e sua fé o trouxeram de volta? Você acha que a coisa toda foi uma estratégia que Deus estava fazendo para torná-lo um sinal? E você pergunta qual é o sentido do que aconteceu? Como ele disse, Deus é estratégico. E se ele estivesse com alguém que não sabia como agir no espírito, ele poderia não estar aqui hoje. Então você acredita que ele literalmente se foi e que a sua fé foi capaz de trazê-lo de volta? Eu acredito, porque nós temos que entender nossa autoridade e domínio. E a palavra diz que a vida e a morte estão no poder da língua. Eu falei vida para ele e disse a Satanás, você não pode tê-lo. E eu desligo o seu trabalho em nome de Jesus, e que ele deve viver e cumprir as palavras proféticas que foram ditas ao longo de sua vida. Agora, na linhagem da minha família, meu avô era bispo, mas seu filho caiu. Então eu vim em seguida, e de toda a minha família, ele está logo atrás de mim, e há um chamado para sua vida. Porque desde jovem, ele sempre foi um pensador. E o que realmente me abençoou nele é que ele estava trazendo almas para o Senhor na escola secundária. E não eram apenas almas normais. Tinha um gótico, uma testemunha de Jeová, um mormon, e ele também trouxe um ateu para o Senhor na escola secundária. Então, quando eu vi o que vi, eu sabia que o inimigo estava tentando afetar sua mente, porque quando estávamos em serviço na Christian International, um profeta disse-lhe como ele é dotado em sua mente. Então, quando eu o vi lutando por sua mente, Deus estava tentando pegar o presente que você vê hoje. Então, eu agradeço a Deus, pois Ele me permitiu estar lá, para poder lidar com a situação. Não só porque eu sou pai, mas porque eu entendo a dimensão espiritual e que sua vida podia ser preservada. Amém. Vamos agradecer a Deus por esse pai. E o que você diz? Aleluia! Pais, não parem de orar. Não parem de acreditar, não parem de decretar, não parem de declarar, não parem de profetizar sobre seus filhos. Não pare. Pare o diabo. O diabo não pode tê-los. Eu não me importo se eles estão indo para o inferno. Você não pode deixá-los descer. Tire-os de lá. Leve-os para onde Deus quer que eles estejam. Há destino em sua boca. Há destino em sua vida. E aqui está um sinal e uma maravilha que podemos ver. Aleluia. Glória a Deus. Josh, ali,
Há jovens que vão ver este vídeo. Há pessoas mais velhas que vão ver o vídeo. Há pessoas que só têm alguns dias de vida. Há pessoas que têm horas de vida, que podem ver isso. Pessoas que têm 20 anos, que sentem que o resto de sua vida está garantido. Eu quero que você olhe para a câmera e quero que você apenas diga, do fundo do seu coração, o que você tem a dizer a eles, antes de encerrarmos a entrevista. Minha última mensagem seria: fique sério. Ouça, quem fala com você é um cara normal. Eu estava levando a vida normalmente. Eu era um filho de Deus. Mas falando sério, isso não é um jogo. Eu tenho 25 anos e eu tive um ataque cardíaco e uma convulsão. E eu tinha um estilo de vida muito saudável. Eu não comia besteiras, eu não bebia refrigerante, nada de café, nada de chá doce. Eu tinha um estilo de vida muito saudável. E eu realmente caminhava para Deus. E ainda assim isso aconteceu. E se eu não estivesse no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa, que é o meu pai, eu teria partido para sempre. E como eu disse, aqui não é o pior lugar de todos. Mas para onde você vai? Essa é a questão. Para onde você vai quando você deixar esta terra? Para onde seu corpo vai? Para onde sua alma vai? Porque se você não sabe essa pergunta, você precisa se corrigir. Se você não pode dizer com certeza, eu vou para o céu, eu estarei com Deus, esperando cada comando dele. Se você não pode dizer isso com confiança, existem alguns consertos e algumas coisas que você realmente tem que fazer. Eu não me importo se você tem 12 anos, se você tem 70 anos. Só porque você tem 70, não significa que você sabe tudo. Porque você tem 12, não significa que você não sabe de nada. Então minha mensagem real para você é: leve a sério. Na vida, ter grandes amigos e família é ótimo, mas você tem que se lembrar que talvez eles não vão com você para o céu. Então se há algo em que você deve focar, deve ser a caminhada com Deus e como você vai chegar lá e o que você pode fazer. Não espere chegar no céu para ser obediente. Seja obediente agora. Espere por cada comando dele agora. Mencione seu nome agora. Dele honra agora. Tudo é agora. Você não tem amanhã. Você não tem o próximo minuto. Nada disso está prometido. Mas o que está prometido é o que você pode fazer neste exato segundo para dar a Ele mais glória e honra e realmente escrever o seu nome no céu. Obrigado, Josh. Vamos bater palmas para o Senhor. Que história.